Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao canal JN Mistérios. Essa história que eu vou relatar hoje me foi contada pelo meu amigo Marcos, entendeu? Marcos me disse que seu avô sempre conta essa história, sempre com os mesmos detalhes, sem tirar e nem pôr. Por isso todas as pessoas acreditam. Então vamos aos relatos. O avô de Marcos morava com os pais em uma cidade no interior de Minas Gerais. Cidade pequena, e todos se conheciam. Nessa época ele tinha por volta dos 18 a 19 anos. Seu avô trabalhava em uma piscina mecânica como ajudante de mecânico. Ele morava bem afastado do centro, bem na zona rural mesmo. Por isso, o seu patrão, que era muito bom, sempre lhe emprestava uma mobilete. Era velhinha, mas ele ia e voltava todos os dias para casa. Só que certo tempo começou a dizer um zum na cidade, um movimento, porque várias pessoas começaram a relatar vários sumiços de animais, como galinha, gatos, cachorros e bezerros. Até que certo dia sumiu uma vaca leiteira de um senhor chamado Seu Luiz, que ficou uma fera, muito bravo mesmo, dizendo que quem fez isso ia pagar muito caro. Então esse Seu Luiz passou a sair todas as noites para ver se encontrava algum vestígio que fosse, da sua vaca. Mesmo assim, com esses burburinhos, com esses tumultos, a vida do avô de Marcos continuou a mesma, sempre mesmo trajeto, indo e voltando, sempre de mobilete, sempre tranquilinho. Certo dia, ele saiu um pouquinho mais cedo do serviço e resolveu parar na venda do seu Manuel, que era a venda que tinha no centro da cidadezinha, para tomar um refrigerante, jogar uma conversa fora. Quando de repente chega o filho mais velho, do Seu Luiz, dizendo que o pai estava desaparecido há 3 dias e que não aparecia em casa, sumiu, foi procurar a vaca e não apareceu. E que se alguém tivesse alguma notícia, alguma coisa do seu pai, poderia deixar um recado aqui com o seu Manuel. O avô de Marcos escutou isso, mas não ligou muito e continuou bebendo refrigerante, jogando a conversa fora. Aí até que deu a hora de ir embora. Aí deu hora de ir embora. Quando ele foi, mas ouviu várias gente, o pessoal toda empolvorosa, com medo das coisas sumindo, muita coisa. Tinha agora que tinha sumido um bicho, vários bichos pequenos, sumido animal, agora sumiu uma pessoa. Todo mundo estava preocupado, com medo, todo mundo assim amedrontado, desconfiando de todo mundo. Mas ficou no ar aquela dúvida: quem será? Que é bicho, animal, alguma coisa, alguma fera? Aí ninguém pôde dizer. Aí no outro dia, o avô de Marcos saiu da oficina, volta das 6 horas da tarde, mais ou menos assim, e foi embora para casa. Aí só que perto do caminho da casa dele tem uma casa abandonada, assim, uma casa em obra, construindo, abandonada. Aí ia direitinho na sua mobiletezinha. Aí ele ouviu um barulho vindo da casa. E quando ele olhou, ele viu de longe assim, uma figura em pé, olhando na sua direção e apontando assim o dedo para frente. Aí ele chegou mais perto, ele olhou: ué, aquele é o Seu Luiz. Aí ele deu um grito, chamou o Seu Luiz, que não atendeu, não respondeu e sumiu para dentro, foi para dentro. Aí ele achou isso muito estranho, e resolveu não ir embora para casa e voltar para a venda no mesmo pé. Pegou e voltou no mesmo pé. E aí foi para a venda do seu Manuel e contou o que tinha visto, que a figura parecia o Seu Luiz, que estava na velha casa abandonada. Aí seu Manuel falou assim: pode deixar que eu vou lá avisar a família do Seu Luiz, que eles estão preocupados, procurando, e amanhã a gente vê o que faz. Então beleza. Aí o avô de Marcos pegou sua mobilete e voltou para casa no mesmo caminho. Aí perto da mesma casa, no mesmo trajeto,
ele sentiu uma sensação muito estranha, como se tivesse sido observado, sendo vigiado. Mas dessa vez ele olhou para lá e não viu nada em pé, nem vestido de seu Luís, de nada, não viu nada. Aí continuou seu caminho, quando de repente começou a ouvir uns barulhos quebrando o mato, uns barulhos de uns uivos rosnados na beira da estrada. Aí como se fosse um grande animal, um boi, um cavalo, estivesse seguindo pela beira do caminho. Nisso, né, ele acelerou o mobilete, que ele ficou com medo, um barulho estranho. Ele acelerou o mobilete, mas quando de repente, do nada, um bicho pulou em sua frente, assim, algo assustando e o derrubando da mobilete. Então ele deitado no chão, quando ele olhou, ele pôde ver uma coisa horrível, que ele jamais tinha visto, uma coisa terrível. Parecia como um cão negro, muito negro, com grandes orelhas e focinho, babando muito. O bicho exalava um cheiro horrível. Ficou de pé, assim, como se fosse uma pessoa. Aí ele já se assustou e veio em sua direção. Então pensou, meu Deus do céu, hoje esse bicho vai matar, hoje eu vou morrer. Mas do nada, ele olhou na direção da mata e viu uma figura em pé. A figura ficou em pé ali e nisso a criatura olhou e largou ele e foi em direção à figura. Mas ele não viu quem era. Aí a figura foi atrás, e o animal foi atrás, e a figura entrou no mato. Aí ele montou na sua mobilete, então ele saiu correndo dali. Mas no que ele olhou para trás assim, ele viu os dois, o bicho andando atrás e a figura na frente. Só que quando ele olhou assim mais ou menos, ele viu, essa figura é o seu Luís. Mas ele nem montou na mobilete e foi embora. Foi embora para casa. Chegou na casa dele, aí contou tudo para os seus pais. Aí falou, não, então o pai dele falou, vamos esperar o dia clarear, a gente vamos lá, não vamos agora de noite não, né, que pode ser perigoso, não vamos esperar o dia clarear. Então quando o dia clareou, eles foram correndo lá no bar do seu Manel, que estava acabando de abrir, que ele abria cedo, né, acabando de abrir. Ele contou tudinho, falou que tinha visto uma figura parecendo com o seu Luís e um animal que ele não soube explicar o que era. E deixou os dois lá. Então eles foram à casa da família, falou com a família, contou para os filhos que tinham visto, os filhos foram na delegacia. Então eles foram em direção à casa, a família, a polícia, aonde ele tinha visto o seu Luís em pé, da primeira vez. Chegando lá, uma coisa triste aconteceu. O seu Luís, que tinha sumido 3 dias, estava morto no chão. Morto com vários golpes pelo corpo, marca de unhada, uma coisa terrível. Uma coisa muito terrível. Aí Marcos ficou estranho. Aí a perícia fez a perícia. E o perito falou que ele já teria morto, mais ou menos, o seu Luís já estaria morto pelo menos uns 3 dias. Então ele falou, não é possível. Se o Luís ficou, ele ficou pensando, não é possível se ele morreu 3 dias se ele viu ontem à noite. Ele ficou encafifado e ficou naquilo na cabeça. Então o seu pai falou para ele, meu filho, só tem uma coisa para te dizer. Eu acho que foi aquele que você viu ontem à noite foi o espírito do seu Luís. E ele estava morto, mesmo assim veio para te salvar, para avisar do bicho. Se não fosse ele, você teria morrido. Então o pai do Marcos o avô de Marcos ficou pensando, é verdade, meu Deus do céu. Se não fosse o seu Luís, essa terrível criatura teria me matado. Muito obrigado, seu Luís, onde quer que você esteja. Então esse é o caso, né? Termina mais uma história do canal. E essa coisa é verdade, quem me contou foi o Marcos, que ele sempre fala que seu avô sempre conta, sempre vendo verdade nos seus olhos, que meu avô não é de mentir. Então quero um abraço a todos, mande um like, se inscreva no canal, muito obrigado e boa noite.